E aí galera, primeiro vídeo que eu vou tentar gravar aqui sobre Photoshop, sobre manipulação de imagens, com a intenção aqui de divulgar um pouquinho de algumas ferramentas, algumas ideias e um pouquinho também do que acontece nos cursos de edição. Então nessa imagem que está na tela, foi feita dentro de uma Kombi e utilizando um rebatedor, né? Então no óculos espelhado aparece boa parte desse rebatedor aqui, né? O reflexo de dentro da Kombi, lá as janelas, os bancos, mas o rebatedor aqui ficou bem feio nesse reflexo, né? Então hoje eu vou mostrar para vocês uma alternativa aqui, uma solução via Photoshop para remover esse reflexo, visto que dentro da Kombi eu não tinha muitas opções de lugar para posicionar esse rebatedor, então foi impossível tirar o reflexo desse óculos. Então vamos lá. A primeira coisa então que eu vou fazer aqui é buscar uma imagem para substituir, né, nesse reflexo. Eu consigo ver aqui parte dos bancos, aqui ó, meu próprio braço, aqui dá para ver aqui ó, meu ombro e meu antebraço, né? Eu tentei sair do reflexo, mas o resto não teve como. Mas eu consigo observar aqui ó, as janelinhas, né, o banco aqui atrás e tudo mais. Então eu vou procurar uma imagem de um interior de Kombi que tenha mais ou menos essa cara aqui, né, as janelas com os bancos. Agora eu preciso colocar essa imagem de forma que ela encaixe bem nesse óculos. Então eu vou espelhar na horizontal, vou reduzir um pouco a opacidade dela para que eu possa enxergar ali mais ou menos onde ela está, né, por cima do óculos. Diminuir aqui o tamanho. Nesse caso eu não quero modificar o reflexo. Eu já vi alguns tutoriais que a pessoa troca um reflexo por outro, coloca uma paisagem de uma praia aqui, por exemplo. Não é minha intenção. A minha intenção é só deixar um reflexo ali razoável. Então ó, ali por cima dá para perceber a imagem original, né, dos vidros aqui, e essa imagem que eu peguei aqui no Google. Então eu vou tentar aproximar aqui uma coisa da outra, vou inclinar um pouquinho. Então esse aqui é um reflexo bem razoável para o que eu tinha ali naquele momento, tá? Então eu vou deixar essa forma aqui da imagem. Como eu só quero a parte do reflexo do óculos, então eu vou fazer uma seleção e vou excluir, né, o entorno dessa imagem. Tá, eu fiz uma seleção, inverti essa seleção com a tecla de atalho Ctrl Shift I e excluí, apertei Delete de toda a área ao entorno da área de meu interesse. Então eu já tenho uma imagem para essa lente do óculos. Eu vou duplicar, Ctrl J, e vou colocar do outro lado, tá? O mesmo esquema aqui. Eu vou colocar então a opacidade de volta para 100%. E vou soldar essas duas camadas, né? Layer 1 e Layer 1 Copy com Ctrl E. Tá? E agora eu tenho uma única camada aqui, ó, com os dois futuros reflexos de lente numa única camada. Tá? Vai facilitar o trabalho. Beleza. A partir de agora eu vou começar a tentar transformar essa imagem que está sólida, né, em um reflexo razoável. Então beleza, a primeira coisa que eu vou tentar ajustar aqui é a coloração dessa imagem, porque o óculos ele é um verde amarelado ali, dá um reflexo bem vivo, né, bem vibrante, e essa imagem aqui é uma fotografia, né, real, não é um reflexo. Então eu vou começar a modificar essa imagem para que ela pareça, né, um reflexo. A primeira coisa que eu vou tentar mexer aqui é na coloração dela, tentar deixá-la mais verde. E para isso eu vou vir aqui nessa camada de ajuste chamada Hue Saturation e vou mexer nesses comandos aqui. Eu vou marcar essa opção de colorização, né, e vou mandar aplicar apenas a camada de baixo. Aqui do lado direito dá para perceber que ó, ao pressionar a tecla Alt muda o ícone de ação. Então eu consigo fazer com que esses ajustes de coloração se apliquem somente
a esta camada e não a foto inteira como estava acontecendo antes. Feito isso, eu vou buscar aqui um tom de verde, né, que fique próximo, né, dessa situação que eu tenho ali. Então eu vou tentar achar aqui alguma coisa. E aqui é no olho, não tem assim um número certo, né? Eu vou procurar aqui um verde que seja próximo daquilo que tinha anteriormente no óculos. Então eu acho que por aqui é um verde bem interessante. Tem um pouco de amarelo, não é aquele verde bandeira, já é um pouco amarelado, tá com uma saturação legal. Beleza, vou deixar com essa coloração aqui. Agora eu vou mudar o modo de mesclagem. Bom, antes de mudar o modo de mesclagem, eu vou demarcar, né, para que a gente consiga visualizar melhor. Eu vou demarcar a área desse reflexo, né? Vou selecionar toda a lente do óculos, né, de forma que o reflexo seja aplicado apenas nessa região. Com a ferramenta caneta, né, Pen Tool, eu vou demarcar essa área. Como é um reflexo, eu não preciso de uma borda extremamente precisa, bem definida, como seria o caso de outros tipos de seleção e de ajuste. Então vou fazer uma seleção aqui, até também pela questão do vídeo gravado aqui. Eu não quero ficar aqui 40 minutos, né, fazendo uma seleção enquanto vocês ficam aí assistindo. Então vou fazer uma seleção aqui mediana, não muito precisa, mas que para isso aqui vai funcionar bem, principalmente para o objetivo dessa videoaula, desse tutorial, né? Não seria uma videoaula. Então beleza, está demarcada essa primeira lente. Vou fazer uma seleção, vou colocar uma difusão aqui um pouco maior, né, de 3 pixels, para que ela não dê uma linha definida, né, suavize um pouco a transição. Então aqui está demarcado. Eu vou clicar aqui em seleção e vou clicar aqui, ó, em Save Selection para salvar essa seleção aqui. Então, lente esquerda. Vou salvar essa seleção aqui e vou dar um Ctrl T para desselecionar. Vou fazer o mesmo processo na lente direita. Novamente aqui, ó, Make Selection, difusão a mesma da anterior, Select, Save Selection, lente direita, tá? Ctrl D. Então agora aqui na aba dos canais, ó, eu tenho as duas seleções que eu acabei de criar, salvas aqui, ó, da lente esquerda e da lente direita, tá? Voltando aqui para a camada de Layers, eu tenho a camada background, que é onde está minha foto. Eu vou duplicar essa camada para que eu tenha sempre um backup da foto original ali, caso eu faça alguma lambança. Eu tenho ali uma cópia de segurança para retomar o processo. Vou novamente permitir a visualização das camadas da camada que eu coloquei aqui para simular o reflexo. E agora eu vou colocar aquelas seleções que eu fiz aqui antes aplicadas a essa camada. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no painel de canais, vou clicar com a tecla Ctrl nos dois canais de seleção. E aí, ó, vou criar a máscara para esse cara, ó, clicando no botão de máscara. Aqui pegou uma bolinha só, vou fazer a segunda. E aqui é só pintar de branco. Se você tem dúvidas aí sobre camadas e o que eu fiz aqui, são assuntos mais básicos que nesse vídeo não vou parar para explicar. Então, o que eu fiz aqui simplesmente foi fazer uma seleção, transformar essa seleção em uma máscara, numa layer sobreposta à imagem para substituir o reflexo do óculos. Então agora, com essa máscara que eu coloquei, ó, a foto inicialmente estava assim, e agora ela está ali aplicada apenas ao interior do óculos, tá? Na lente onde justamente está o reflexo que eu quero remover. Ainda está bizarro, né, esse negócio, né? Então agora está uma imagem ali, ó, chapada, não é interessante isso. A gente tem que deixar isso aqui um pouco mais real.
Aí você precisa de ter os conhecimentos fora do Photoshop, né? Como é um reflexo? O que acontece com o reflexo? Ele não é uma imagem real, fiel, né? Então ele tem ali algumas transições. Olha, na original a gente pode ver aqui, ó, nesse canto, que tem parte da pele aparecendo aqui, né? Desse lado de cá também tem um pouquinho dos poros aqui embaixo, ó. Então você tem que levar essas coisas em consideração. Não é uma imagem que tenha um contraste muito alto, né? Enfim, então vamos tentar simular isso daqui, né? A primeira coisa que eu vou fazer é mudar o modo de mesclagem para luminosidade, porque olha só, eu consigo pegar um pouco da coloração da parte de baixo, embora esse amarelo aqui do rebatedor não seja muito interessante, mas eu consigo mesclar de uma forma menos grosseira, né, esse reflexo. Só que para corrigir essa cor aqui, eu vou criar uma camada nova por baixo, vou dar o nome a ela de cor. Vou pinçar aqui na imagem original com o pincel, ó, o tom de verde, né, desse reflexo, e vou pintar aqui por cima, para tentar matar um pouco esse rebatedor que está aqui. Então, eu vou pegando esse tom aqui, ó, e vou pintando mesmo, tá? Mesmo que sumam os detalhes, isso não é um problema. Tá? Eu vou pintar tudo isso daqui. Aqui tem um tom mais azulado um pouco, ó. Eu vou pintando, né, esses reflexos aqui. Como aqui eu já quase não tenho verde, né, eu vou substituir esse amarelo do rebatedor por um verde parecido com o que estava do outro lado ali, né, e vou pintando aqui, preservando um pouco da informação da pele aqui embaixo, porque isso aqui eu não quero perder depois. Feito isso daqui, tá estranhíssimo, né? Mas eu vou aplicar essa máscara, a mesma que eu usei em cima, embaixo, para restringir essa alteração de cor apenas ao interior da lente. Tá? E agora, olha só o que aconteceu, ó. Antes estava assim, agora está assim, ó. Eu consegui recuperar o tom real do reflexo que estava na foto original e aplicar na imagem de cima. Ficou muito mais legal, certo? Beleza. E para resolver ainda que não está muito bom isso aqui, eu vou fazer uma camada de ajuste aqui de nível, né? Famosa os levels aqui, né? E vou tentar mexer com essa imagem. Ela não pode ter tanto detalhe assim, ela é um reflexo, ela não é uma imagem real. Então eu vou subir um pouco isso daqui, né, os pontos de preto, e vou subir aqui também no output, para ela perder mesmo definição, para ela lavar, porque ela não pode ter esse tanto de detalhe que está aparecendo ali. Ela tem que ser um pouco mais lavada. Então eu vou colocar um pouco aqui, isso tanto para os pontos de preto quanto para os pontos de branco, né? Eu tenho que lavar um pouco esse contraste dela, a imagem está muito detalhada, né? Não é interessante isso. Agora olha só como mudou, já está mais com cara de reflexo. Ainda assim está uma bolinha muito redondinha ali, né? Então eu vou fazer uma outra alteração, que é colocar toda essa galera aqui, né, que eu usei para fazer o reflexo dentro de um único grupo. Vou renomear para reflexo e vou criar uma máscara para esse grupo todo, onde eu vou começar a aplicar algumas suavizações nesse efeito. Então eu vou fazer uma seleção primeiro nessa lente do lado direito, vou aqui na minha ferramenta de gradiente, eu vou pegar primeiro essa parte aqui que é a cor de primeiro plano, né, para transparente, no caso é o preto. Então eu vou apagar um pouco desse efeito, ó, suavemente aqui, ó, onde aparece a pele, né, para tentar trazer, ó, aquela reflexão mais original, ó. Aqui em cima um pouquinho também, mais suave. Eu só tenho que evitar essa suavização onde aparece o tal do rebatedor, porque senão ele vai aparecer de novo na minha foto e isso eu não quero, né, ó, aqui já é interessante. Aqui embaixo também tinha um pouco de pele, só que para eu mexer aqui eu tenho que trocar a seleção. Eu faço uma seleção na lente esquerda, pego a mesma ferramenta, ó, e venho aplicando aqui, ó, essa suavização. Do lado aqui do olho também é interessante, um pouquinho aqui em cima. Ó, que legal. Olha só que interessante, antes da máscara e depois da máscara, ó. Ó, então aqui a gente já tem alguma coisa com um reflexo bem mais, né, real, ó. Bom, olhando aqui em 100% a foto,
Ctrl 1, esse é o reflexo original da foto, esse é o reflexo criado, né, para colocar por cima da imagem, né, ficou bem razoável, bem parecido com o que estaria ali se não fosse esse rebatedor obstruindo a visão. Se eu achar que devo, eu posso reduzir um pouco a opacidade, embora neste caso não seja legal, porque aparece um problema no reflexo. Se você quisesse simplesmente adicionar um reflexo a uma pessoa com óculos, né, você poderia reduzir a opacidade, que assim você revelaria parte dos olhos e do rosto da pessoa, tornando a sobreposição ainda mais real. Nesse caso, como eu tenho que mascarar completamente um reflexo indesejado, não é interessante que eu faça isso aqui. Tá? Mas mesmo assim, um pouquinho, ó, 90% eu consigo fazer sem prejuízo. Tá? Agora a imagem um pouco menor, ó, 33% aqui, reflexo original e o reflexo montado por cima. Beleza? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado. Lógico, existem infinitas formas de se fazer isso no Photoshop, eu acho que, né, essa é uma delas, talvez não seja a melhor, a mais rápida. Vai ter com certeza gente dizendo que, mas se você fizesse isso ou aquilo. E o Photoshop é isso daí, como se fosse matemática, né? Você chega no mesmo resultado de infinitas maneiras diferentes. Espero que eu tenha acrescentado alguma coisa. Valeu, um abraço.